nós convidamos o servidor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Antônio José Rodrigues, para falar sobre elaboração do relatório do controle interno para a prestação de contas anual. O Antônio José é graduado em Ciências Contábeis pela Faculdade de Ciências Gerenciais da UNA, é mestrando em Gestão Econômica na Fundação João Pinheiro, é professor da Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo, da PUC Minas e do Centro Universitário Newton Paiva. Com vocês, Antônio José Rodrigues. Boa tarde. Muito bom a gente estar participando aqui com vocês, retornando a Curvelo, não é? Primeira vez que eu faço evento aqui, mas já tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos aqui, pelo tribunal. E falar desse assunto, desse tema, que é muito caro para todos nós, que é o controle interno. Dentro desse processo, né, dentro dessa motivação que a gente tem, temos aqui um encontro, né, com algumas pessoas que nós já tivemos e temos continuamente o contato em cursos, né, visita ao município, os colegas do tribunal, todos que participaram desse evento, né, a gente esses dias aqui juntos, trabalhando, mas de uma maneira diferente, que também traz muito crescimento de conhecimento. A conversa com vocês traz bastante conhecimento. Então, tudo isso, esse ambiente, principalmente esse ambiente de treinamento, de capacitação, é muito bom para nós, não é? E eu tenho certeza absoluta que vocês também estão aproveitando bastante, pelo nível dos temas que foram tratados, né? Eu participei de todos eles. A gente vê que a abordagem, né, o pessoal que elaborou essa pauta dos temas foi muito feliz, porque trouxeram temas interessantes, palestrantes interessantes, que veio, e eu tenho certeza que está agregando conhecimento para todos nós, ok? Mas chegou a hora da gente fazer o relatório do controle interno. E esse relatório do controle interno, já há algum tempo, ele vem trazendo algum transtorno para alguns controladores dos municípios. Mas a gente, quando nós vamos observar, né, o professor Fernando acabou de nos informar, de nos apresentar aqui, que o controle interno ele utiliza procedimentos de auditoria. E esses procedimentos de auditoria, tudo que a gente faz numa auditoria, ele necessariamente tem que ser documentado. Então, essa documentação dos trabalhos que são realizados na auditoria é primordial e imprescindível, porque é ela que vai, né, documentar todo aquele procedimento, todo o amostral que foi utilizado, a metodologia, tudo que foi de achado, a relação das evidências, tudo isso vai ficar registrado nesses documentos. E o primeiro deles, que a gente elabora, que já foi comentado aqui, é o plano anual, que uns definem de auditoria, plano anual da atuação do controle interno, o nome vocês vão dar. Mas tem que ser um plano. E esse plano, ele vai ser aprovado pela alta administração, que no caso do município, da prefeitura, é o prefeito, no caso da Câmara Municipal, o presidente da Câmara, não é? Nas entidades, a diretoria dela. Então, a gente tem início, né, todo o trabalho do controlador e dos auxiliares dentro do órgão de controle interno, vão ter que observar, de preferência,
esse plano? Para quem executa o plano? Porque, primeiramente, é aquilo que foi dito aqui hoje cedo, nós não temos condições, quem é controlador não tem condição de verificar tudo. E você só vai assumir uma responsabilidade mesmo daquilo que foi executado, daquilo que foi olhado. Então, por isso que o controlador, quando da elaboração desse plano, ele tem que tentar trazer para dentro do plano uma análise, uma verificação daquilo que vai ser importante para ele no trabalho dele, daquilo que ele vai ter condição de verificar os processos que foram apresentados aqui. Esse é o primeiro documento. Depois desse documento, ele vai definir, esse documento aprovado, ele vai definir quais são, né, os trabalhos, a ordem, o cronograma de execução desse trabalho, de realização dos trabalhos. E para ele realizar os trabalhos, ele vai utilizar de um outro documento, que são os programas de auditoria, ou os programas de trabalho. Vocês vão dar um nome. Esse programa vai orientar a forma que vocês vão executar os exames. A partir dos exames realizados de acordo com o que está previsto nos programas, vocês vão elaborar papéis de trabalho, que vai documentar exatamente tudo aquilo que foi feito, da forma que foi feito e o que foi apurado. Finalizada essa etapa da auditoria, então vocês vão elaborar um relatório de atividades. Esse relatório é aquela conclusão daquilo que foi verificado durante os exames, de acordo com o que está previsto no plano, de acordo com o programa de trabalho e o que está registrado no papel de trabalho. E vocês vão apresentar esse relatório para os clientes do controle interno, ou seja, a equipe de controle, que vai tomar conhecimento de tudo aquilo que está acontecendo na organização pública, para a alta administração, que conforme nós vimos aqui, ele está colocado, né? Ele deve estar colocado dentro do organograma, posicionado como um órgão de staff. Então, ele é órgão de staff, principalmente da alta administração. Então, é prefeito, vice-prefeito. Então, eles têm que tomar conhecimento, primeiro, de tudo que está acontecendo dentro da organização que eles são responsáveis. A partir daí, vem a comunicação, vem uma sequência de informação, porque conteúdos que são apurados durante os trabalhos de auditoria, de controle, são necessários, conforme já foi dito muito aqui também, a tomada de decisões, a melhoria da qualidade e o aprimoramento, principalmente, das ações governamentais que estão sendo executadas durante o exercício. Esse ponto, essa sequência, a gente não pode deixar, a gente não pode desconsiderar. Mas, também a gente sabe que tem alguns municípios que ainda não executam, não elaboram esse plano. Mas que, mesmo eles não tendo plano, eles têm um procedimento que eles executam. Tem gente que gosta de olhar todos os processos licitatórios. Não tem o plano, mas ele olha todos. Tem gente que gosta de olhar todas as notas de empenho. Não tem no plano, mas ele olha todas, ele ainda dá um visto. Não é isso? Então, não tem o plano, mas tem o procedimento. Ele executa o controle. Mas veja bem, conforme foi mencionado aqui pelo professor Fernando aí, ele nos falou o seguinte: e o que é cobrado de vocês, não é?
No caso, a elaboração desse relatório de controle interno, que acompanha a prestação de contas e que é encaminhado ao Tribunal de Contas, lá tem diversos itens, né, obrigatórios, que vocês vão ter que passar por eles, mas que não é a totalidade do exame e nem da atividade do órgão de controle. Aquilo ali seria um mínimo que vocês deveriam apresentar, no caso, para o Tribunal de Contas, para atender ao Tribunal de Contas. A primeira coisa que eu perguntaria para vocês é o seguinte: no plano, quando vocês têm o plano, a gente tem previsto lá a execução, o cumprimento da Instrução Normativa 04/2017 do Tribunal de Contas, em que em seu anexo determina a elaboração de um relatório de controle interno, os itens que compõem esse relatório? Essa é a primeira reflexão que a gente coloca aqui. Por quê? Porque, provavelmente, se não tiver isso no plano, de quem executa o plano, muitas das vezes vocês não vão fazer esse trabalho. Mas quando vai chegar no final agora, vocês vão ter que apresentar o relatório com aquele conteúdo. E a gente aprende que relatório é um relato. Relatório é um documento, é uma manifestação que, no caso, quem faz aqui é o controlador daquilo que ele viu, daquilo que ele trabalhou. Então, essa é uma grande dificuldade que vocês têm e que traz muita, assim, agonia para alguns controladores. Por quê? Porque ele não olhou aqueles itens e ele vai ter que manifestar sobre eles. E aqui tem complexidades. Aqui, nessas exigências da instrução, que nós vamos ver a partir desse momento, tem muita complexidade. Porque a gente vai estar, aquilo que foi comentado aqui nas apresentações anteriores, mas principalmente agora, aqui vai ter a avaliação. Não é? E a gente começa apresentando aqui, que nós vamos falar de cada coisa, mas a gente começa conversando. Então, a primeira coisa que nós vamos apresentar, que vocês todos já conhecem, é a Instrução Normativa 04/2017 do Tribunal de Contas, que dispõe sobre a prestação de contas anuais do chefe do Poder Executivo Municipal, porque a prestação de contas ela é consolidada do município, né, por isso que só ele que apresenta, referente ao exercício de 2017 e seguintes. Não houve alteração, então ela está vigendo até hoje, para 2019, que nós vamos apresentar o relatório, não é? E a gente começa ali comentando o artigo 5º, que diz o seguinte, que as contas anuais do chefe do Poder Executivo Municipal serão consideradas não prestadas se até 31 de março do exercício seguinte, portanto, 31 de março de 2020, ao ano de referência, não forem enviados os documentos e as informações de sua responsabilidade mencionados nos parágrafos 1º e 2º do artigo 2º dessa instrução normativa. Dentre esses documentos está o relatório de controle interno. Então, esse relatório, se caso não for encaminhado, a conta vai ser considerada não prestada. E nós falamos aqui, a accountability, uma série de situações, transparência, papapá, todo mundo tem que prestar contas. Imagine vocês uma gestão do exercício de 2019 em que o município não presta contas. Vocês vão ver que no dia 1º de abril, ou 2 de abril, tem uma relação dos municípios que não prestaram contas. Isso já fica divulgado para toda a sociedade, não é?
Não é o caso de vocês, porque vocês são controladores responsáveis e vão cumprir aquilo que é de responsabilidade da atuação de vocês. Não é isso? Então vamos começar aqui vendo o seguinte. O anexo 1 dessa instrução diz assim, no item 1, que ele vai ser desdobrado, que o relatório do órgão de controle interno do Poder Executivo do município, conforme o parágrafo 3º do artigo 42 da Lei Complementar Estadual número 102, conterá, além de parecer conclusivo sobre as contas, avaliação sobre os seguintes aspectos. Aí eu ressaltei aí até em vermelho esse parecer conclusivo. Muito foi falado aqui, ontem e hoje, da importância do órgão de controle interno e dos trabalhos desenvolvidos pela controladoria interna do município. Muito foi falado aqui que o controle interno municipal, ele tem acesso, se ele não tiver a todas, ele tem acesso a quase todas as informações, porque ele está mais perto, ele compõe o ambiente de administração, de gestão da organização pública, município, prefeitura municipal. Então ele está lá dentro, ele sabe de tudo, e ele é o responsável pelo controle, conforme a gente vai ver aí, alguns itens a seguir. Por isso que o tribunal cobra um parecer conclusivo. Porque só ele, nesse primeiro momento, é que tem condições de dizer, de afirmar, se a conta pode ser aprovada com ressalvas ou não aprovada. Porque ele entrega a prestação de contas, ele cumpriu a obrigação. Só que essa conta ela vai ser analisada. Mas, no primeiro momento, ele está tudo ok. E esse relatório, ele vai apresentar, então, para a gente, a primeira opinião de quem estava lá dentro, de quem trabalhou, de quem desenvolveu controles, de quem controlou durante todo o exercício de 2019, e que nos afirma que a conta está apropriada e está pronta para ser aprovada, ou aprovada com ressalvas, que ele vai apresentar as ressalvas, ou para ser rejeitada. Dizer que a conta está pronta para ser encaminhada para o tribunal, igual tem uns modelos de relatório que dizem, que destacam essa informação. Dizer que as contas estão regulares, dizer uma série de situações, mas não afirmar que a conta está pronta para ser aprovada, que ela deve ser aprovada ou não aprovada, se não tiver essa informação, o parecer não vai ser considerado conclusivo. E o parecer dessa conclusão é o último parágrafo do relatório. Não é? A gente encerra. Eu trouxe até alguns modelos aqui, eu trouxe 4 modelos, mas a gente não vai ficar lendo eles, não, porque tem até, está disponível, isso aqui não foi eu que escrevi, não. Isso aqui eu retirei de prestações de contas. Tá? Esse daí foi considerado não conclusivo, esse daqui foi considerado não conclusivo, e olha que tanto de coisa. Esse daqui foi considerado conclusivo, que é o menorzinho, mas ali tem uma frase assim, ó: diante das informações prestadas, acima o órgão de controle interno da prefeitura tal, exara seu parecer final pela aprovação das contas. Esse aí é conclusivo, não é? E esse aqui também. Opino pela aprovação das contas anuais. É isso. Então, a primeira coisa que vocês vão ter que assumir é esse parecer.
ele tem que ser conclusivo. Ok? É um ponto que vocês vão fazer um relatório belíssimo. Chegou no final, não deu o parecer, ele vai ser considerado inconclusivo. Ok? Primeiro ponto que a gente ressalta é isso daí. O nosso momento aqui agora é de falar da elaboração do relatório. E como é o primeiro item da instrução, então, eu estou trazendo a informação para vocês da elaboração. Não é isso? Depois vem um relatório, ele tem que ter uma contextualização. Muito se falou aqui também das condições, da estrutura, da organização, né, da incapacidade ou da capacidade de executar trabalhos, de desenvolver controles, ou da impossibilidade de desenvolver controles. Mas tudo isso a gente precisa de colocar no relatório. Nós precisamos de contextualizar o relatório. Nós precisamos de apresentar para quem vai avaliar o relatório o ambiente de controle, para conhecermos como que isso é desenvolvido, se tem manual de normas ou não, quais os procedimentos que são institucionalizados ou não, o que é que está sendo, que foi desenvolvido, se eu trabalho só eu solitariamente, não é? Então só eu controlador, então a minha situação é essa, o que eu olhei, o que eu tive oportunidade de olhar, porque ela aqui vai trazer para a gente o quê? Aquilo que foi falado por todos que antecederam esse momento, a transparência. A gente precisa de conhecer qual que é, assim, a verdade do ambiente de controle. Porque senão, fica todo mundo do lado de cá lendo o relatório e achando que foi muito bem feito, que não tinha dificuldades até, ou que foi muito mal feito e que não tinha dificuldades também, porque a gente não conhece isso. Se nós não tivermos uma informação daquele ambiente que vocês tiveram que desenvolver o trabalho de vocês. Inclusive aquelas situações em que o controlador pega, a controladoria pega ali, faltando um mês, ou então pega agora em 2020, para entregar o relatório de controle interno do ano de 2019. E ele chega lá, não tem nada. Nada foi executado. E ele vai fazer um relatório e vai entregar. E ele vai assinar o relatório e vai responsabilizar por aquilo. Então, são aspectos de informação, de transparência, que podem e devem ser apresentados ali na introdução. Então a gente diz ali, comentar a estrutura do órgão, o plano de auditoria anual, o plano anual, a matriz de risco, se tiver, apresentar o escopo de auditoria, os procedimentos, os achados, as recomendações, o monitoramento da regularização dos achados e a documentação dos exames do sistema de informação. Então, tudo isso, né, cabe ali uma boa introdução. E a introdução ela é interessante, porque como num trabalho, né, num TCC, numa dissertação, a última coisa que a gente elabora é a introdução. Porque ela apresenta o nosso trabalho, ela apresenta o relatório. Essa parte é fundamental para quem é usuário, não é? Nós, técnicos lá do tribunal, somos usuários dessa informação. Apresentar os achados apurados no exercício, as observações e orientações manifestadas pelo órgão de controle interno, junto à administração, destacando aquelas regularizadas das não regularizadas, até a elaboração do relatório. Tem coisa que está pendente, tem coisa que não depende do controle. Foi o que o Fernando acabou de dizer aí. Tem coisa que não é da competência do controle. O controlador e o controle interno não tem que resolver tudo, não. Não é da competência dele. Não é? Então, vocês têm que apresentar ali tudo aquilo que foge
da normalidade. Esse é um momento, não é? Aí vamos começar aqui no primeiro mandamento legal que trata de controle interno, que é o artigo 74 da Constituição, que está replicado em todas as constituições estaduais e também em todas as leis orgânicas, não como artigo 74, mas em todas você vai encontrar esse artigo com essa redação. Diz assim, que os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno com a finalidade de, primeira coisa aqui também a ressaltar, o que é finalidade? Foi o que falou aqui hoje, não é? Por que o órgão de controle interno existe? Ele tem uma finalidade. Ele pode fazer tudo. Mas se ele não fizer isso daí, ele não fez. Naquela escala colorida que foi apresentada, o dispositivo que a Constituição e a Lei Orgânica Municipal determina como finalidade do órgão de controle interno, qual a nota que teria para ele, se ele deixar de fazer? Esse não tem como contemporizar. Ele tem que fazer, ele tem que cumprir, não é? E eu quero esclarecer para vocês que o nosso tempo é curto, então nós vamos dar um enfoque nesses dois primeiros itens aqui, que eles são primordiais para nós. Foi aquilo que o Fernando acabou de falar, o controle interno avalia. Então vamos avaliar. Vamos avaliar. Eu quero avaliar esse copo. Eu tenho que falar o que dele? Tudo que é bom e tudo que for ruim que eu observar nesse copo. Isso é uma avaliação. Então, aqui eu tenho critérios, que foi muito bem destacado aqui já, que orientam a minha avaliação. Então diz assim, primeiro item, avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos. Ali é um complemento que eu faço, não é? Da União, dos estados e dos municípios. Aqui tem uma síntese da estrutura de um programa de governo. Todo gasto público, todo não, quase todo gasto público, ele está organizado nessa forma. Tanto é que o nosso orçamento tradicional, ele é chamado de orçamento-programa. A Marisa ressaltou isso aqui ontem. Não é? E é interessante que tem lá uma denominação do programa, um nome do programa, uma identificação para o programa. Ele apresenta o objetivo, que foi tanto falado aqui desde a primeira apresentação. Objetivo. Quem não tem objetivo não sabe aonde vai chegar. E é verdade. Não é? E esse objetivo, ele indica para a gente o quê? Ele indica o resultado. Ele indica a finalidade. Agora, nós podemos ter uma informação de programa de governo em que o objetivo não fica pronto, não foi apresentado? Não é? Por quê? Porque veja bem, como é que funciona, né, o sistema? Uma área de planejamento, ou, em alguns casos, o contador do município, vai lá e elabora um programa de governo. E ele coloca, ou não coloca, um objetivo. Ele não descreve um objetivo. Só que quem executa não é nem o planejador e nem o contador.
que faz PPA em muitos municípios. Quem executa são aqueles servidores, o secretário e os seus servidores, em cada área, em cada secretaria. Se esse objetivo não tiver, se esse resultado a ser buscado, se essa finalidade da existência do programa não estiver clara, é possível eu chegar num resultado? Quem executa, se ele não tiver uma orientação, uma rota, um destino, ele vai chegar lá? Não. E quem fiscaliza? E quem controla? Se ele também não sabe exatamente qual que é o resultado a ser obtido, e nem sabe qual que é a finalidade, o controlador também, ele vai ter condição de fazer a avaliação que está determinando ali no artigo 74? E na instrução normativa? Também não. Então essa informação não tem como faltar e nem ser incompleta. Então a primeira análise que o controlador faz, que deve fazer, é verificar se os programas de governo do município têm claros os seus objetivos. Porque senão, ele não vai ter como avaliar, ou então ele vai ter que virar no final e falar assim, ó, eu não tenho como fazer uma avaliação. Eu não conheço o que foi executado, eu não sei se foi o que foi autorizado pelo povo na lei orçamentária, no plano plurianual. Então esse aspecto, ele não pode ficar sem informação, e nem informação incompleta e nem deficiente. E ontem nós fomos informados aqui, que diversos programas no PPA que são encaminhados para o tribunal, tem lá no objetivo a seguinte informação: não informado. Como? Como que o secretário vai executar e como que o controle interno vai monitorar e como que o legislativo vai aprovar ou reprovar? Não tem informação. Entenderam? A importância de um item do programa. A outra são os indicadores, quantificam o resultado. Nós vamos falar disso aqui rapidamente. Depois vem a outra parte que nós, em momento algum, falamos aqui no encontro, mas que é a matéria-prima do trabalho do controlador, o público-alvo. Só o público-alvo é que vai ter condição de informar para a gente, de controle, se a política pública, o produto dela, o serviço ou o bem, foi entregue adequadamente. É o público-alvo que vai atestar a efetividade, que foi muito falado aqui também, da política pública. E a efetividade da política pública, o controlador interno, ele, a não ser naqueles programas que são administrativos, quando for programas que estão com produtos relacionados diretamente à população, o controlador interno, ele não tem jeito de avaliar de dentro da estrutura, ele tem que ir ao encontro desse público-alvo. Por isso que esse público-alvo, ele é importantíssimo ser qualificado e ser quantificado. Por quê? Vejam bem, eu sabendo exatamente quem é e quantos são, eu tenho condições de calcular o custo unitário do meu programa, que é importantíssimo. Porque, às vezes, eu vou desenvolver um programa que ele vai ficar muito mais caro para mim do que se eu fizer uma contratação. Eu tenho que avaliar todas essas variáveis, não é? Então, são aspectos que estão contidos no programa de informação que nós, muitas vezes, desconsideramos. Outra coisa que é importante,
que está ligado diretamente ao artigo, é essa que são as metas. As metas é que fazem o programa, as ações, é o que faz o programa acontecer. Se eu tiver um programa e não tiver ações, não vai acontecer nada. E essas ações, elas são quantificadas, que é a meta física. E elas são valoradas, porque eu tenho um custo para elas. Cada vez que eu executo uma ação, ela vai me ter um custo. Se eu somar todas as ações de um orçamento, eu vou ter o total do orçamento. É isso. E as ações, na verdade, não é? Quando a gente decompõe as ações, nós vamos ter exatamente a nossa despesa pública. Mas a avaliação da gestão pública, que é esse relatório que é feito agora, ele não é avaliado, a gestão pública ela não é avaliada pela despesa, ela é avaliada pelas ações. Se o programa atendeu ou não atendeu, porque a sociedade quer o produto que está proposto no programa para ser entregue. É ali que a gente avalia. Porque avaliar valor, eu não tenho parâmetro. Uma coisa pode falar comigo que gastou 1 milhão. Ah, eu gastei 1 milhão na minha saúde. Mas, eu falo assim, não, 1 milhão. Mas, eu não sei que tipo de saúde que foi dado. Então, eu não tenho condição de falar. Por isso que o controlador, ele não se impressiona nem com valores, nem com as metas físicas, mas elas foram definidas. Por quê? Porque quem falou, quem colocou o programa, quem organizou o programa, que foi aprovado pela sociedade no PPA, que foi transportado para a lei orçamentária, definiu o que tinha que ser feito, definiu que tinha que se fazer aquilo. Mas outra coisa que é muito comum, não é? É que a gente altera essas ações nesse caminho entre o PPA e a lei orçamentária. Porque as ações, elas são limitadoras. Muitos municípios, eles colocam um tanto de programa no orçamento, e quando eu somo as ações, elas não são suficientes para entregar aquele produto previsto, proposto no programa. Elas são subavaliadas. Tem ações que estão cotadas a R$1.000. Um projeto grande está lá R$1.000. Não, isso é só para garantir a aprovação. Mas é uma informação que a sociedade já não tem. Na verdade, então nós estamos aprovando. Mas quanto que é esse projeto? Ninguém sabe, e aprova aquele negócio com R$1.000. Então a gente vê que as ações, elas limitam a capacidade de análise. Porque elas não apresentam muitas vezes valores que são suficientes, que são aqueles necessários à execução do programa, para entregar o resultado. Muitas são até colocadas no valor apropriado, mas num primeiro momento, uma parte de uma ação ou outra ação é anulado, para suplementar outro programa, porque quando eu anulo e suplemento, quando eu faço a minha alteração dentro do próprio programa, eu não altero o meu resultado. Mas se eu tirar de um programa e passar para outro, eu alterei o resultado. Eu posso alterar o resultado. Eu posso deixar de ter condições de executar uma ação que vai comprometer o produto que vai ser entregue. Isso faz parte da avaliação. Então eu tenho que avaliar nesse sentido.
Não é? Vamos pegar, por exemplo, esse evento. Esse evento ele é organizado em 5 etapas. E aí o que acontece? Vamos imaginar que lá no PPA do Tribunal de Contas tivesse um evento previsto, um programa, capacitação de controladores internos do Estado de Minas Gerais. Aí o planejador do tribunal vai fazer esse programa. Aí ele começa. Em Minas Gerais, tem aproximadamente 2.000 controladores. 853 dos municípios, da prefeitura, 853 das câmaras e mais 274 lá de autarquias e fundo de previdência. 2.000. Nós vamos distribuir isso no Estado e pelos nossos estudos que foram apresentados aqui, 30%, que é a nossa situação atual, 30% dos nossos controladores não estão capacitados. Ok? Então, o tribunal, ele apresenta um desafio de capacitar 90%, 80%, 60%. Isso aí quem vai definir é quem? O plano, quem planeja e a alta administração. Eles vão definir. O nosso objetivo é capacitar. Nós estamos hoje com 30 capacitados. Nós queremos completar, aumentar ao máximo isso daí. Então, nós vamos trabalhar com 80% dos controladores. Aí são feitas as ações, contratação de prestação de serviço, lanche, aparelhagem, transporte, aquele tanto de ações que são feitas, quantificadas e valoradas, tudo direitinho, todos os processos, tudo ok. Não é? Aí vem o primeiro evento, Curvelo. O município de Curvelo está esse evento de Curvelo, ele está na região central. A previsão dele é de atender a 240 municípios. 224 municípios. Ok? Se eu considerar que 224 municípios, eu colocar 2 controladores para cada município desses aqui, eu teria 448 controladores. Não é? 450 controladores. Então, a minha meta é capacitar 60%. 448, 60%, dá quanto? 500, né? 60% dá 300. Então, eu vou colocar aqui 250 controladores. Ok? No primeiro dia, nós tivemos 185. Equivale a 41%. No segundo dia, nós tivemos 145. Equivale a 32%. Eu, como controlador interno, está tudo ok? Eu olho o evento, eu participei do evento, eu verifiquei o evento, ele está organizadíssimo, não tem uma falha de organização, de nada. Mas o público-alvo não completou. O mínimo. Eu, como controlador interno, eu tenho que fazer uma avaliação intermediária, eu não tenho que esperar chegar no final do último evento para fazer essa avaliação. Se a meta de quem elaborou, de quem investiu, é de capacitar 60%, e eu estou numa média de 40%, eu estou com 20% fora, abaixo
da minha meta. O que está trazendo isso? Porque meu custo está mantido. O custo está mantido. Nós falamos aqui, desde ontem cedo, que o recurso público é escasso e ele deve ser bem aplicado. Se a gente estabelece uma meta de 60%, é a meta que está errada ou tem alguma falha nossa na convocação e na divulgação do evento? Nós temos que fazer uma avaliação. Por quê? Se a gente chegar até o final do evento nessa base de 40%, então ele não atendeu ao objetivo. Ou atendeu em parte. Mas que tem que ser avaliado. Aí vem a parte que eu considero uma das mais importantes. Essa informação sobre esse evento realizado pela prefeitura, que é comentado dessa forma que eu falei para vocês aqui, que está atingindo 40%, que a gente deve verificar quais são as medidas que devem ser tomadas. Quando eu tenho essa informação é boa para o Tribunal de Contas ou para a prefeitura? É para a prefeitura. O tribunal, ele quer saber se o controle interno está atuando. Mas para a prefeitura o importante é se está dando certo, se está sendo eficiente, não é? Cumprimento das metas. E aqui, Opa. Vamos lá. Cumprimento das metas previstas na meta aqui, isso que é repetir. Ué, o que houve aqui? Ele fala da eficiência e da eficácia aqui agora, no item 2. Se eu tenho um projeto para ser executado, para atender 60%, dentro do meu nível de eficiência, se eu estou atendendo a 40%, eu estou atingindo a minha eficiência? Eu posso ser eficaz, mas eu não estou sendo eficiente. Essa avaliação a gente faz nos programas na prefeitura? Chegou. Essa avaliação a gente faz nos programas da prefeitura? Estou perguntando para vocês aí. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Esse evento ele tem gestão orçamentária, que é o plano, que é o programa, que é o planejamento. Ele tem gestão financeira, que é a aplicação do recurso, e ele tem patrimônio, porque cada vez que eu gasto, estou diminuindo meu patrimônio. Então ele tem todos esses impactos. Aí eu pergunto para vocês, essa avaliação, a gente faz essa avaliação nos programas do município? Com esse foco? Não fazemos. Aquele rapaz ontem aqui, que fez uma apresentação, não é? Antes disso, quanto que já se gastou no Brasil com alfabetização de adultos? Se a gente somar todos os orçamentos federais, estaduais e municipais, o custo que já se gastou para alfabetizar adultos, e isso vem já lá de trás. Tinha o Mobral. Depois do Mobral, não podia ter mais nenhum analfabeto no Brasil. Depois veio o Fundef, que acabou. Veio o Fundeb, que está acabando esse ano, e nós estamos cheios de analfabeto ainda. Tem um erro na política pública. Tem um erro na execução,
tem um problema na execução. Então é isso, gente. É essa avaliação que nós temos que fazer. Porque se eu faço essa avaliação, a prefeitura tem um programa que ela desenvolve o ano inteiro. Se eu faço isso periodicamente, e eu procuro as correções durante a execução, eu vou chegar lá no final com menos perda de recurso. Ou então vou suspender o programa, porque se não tiver interesse, por que eu vou mobilizar? Entenderam? Eu vou economizar, pegar esse recurso e colocar em outro. Foi assim que o nosso palestrante, o último palestrante de ontem, terminou a palestra dele. Vocês terem mais cuidado com a aplicação do recurso público. Mas a decisão não é do controle interno. A decisão não é do controle interno, mas a decisão é da alta administração. Se ela não souber, se ela não tiver esses dados desse relatório que vocês mandam para o Tribunal de Contas, se eles não tiverem acesso a essas informações, eles vão continuar produzindo programas que também não vão trazer resultado, ano a ano. E a gente vai trabalhando, porque todo mundo trabalha muito, mas sem atingir os resultados que tanto foram falados aqui. Ok? Vamos lá. A avaliação da gestão orçamentária, eu tenho resultado por programa e tenho resultado por superávit e déficit. A financeira, arrecadação e pagamento, dívida e disponibilidade. E a gestão patrimonial, superávit e déficit patrimonial. Aqui tem duas coisas que eu quero ressaltar com vocês, que teve uma mudança, uma alteração da instrução normativa 04/2017, que eu não trouxe nos meus slides, mas que foi feito por um comunicado do SICOM, em 19 de dezembro, que nesse ano, vocês vão apresentar, adicionalmente no relatório, as seguintes informações. Vocês vão ter que apresentar lá uma certidão da realização de inventários físicos na tesouraria, que é o levantamento de recursos, do almoxarifado de bens patrimoniais e dos atos potenciais, ativos e passivos. Além de uma informação, que já é outra coisa, não é? Isso aqui fica dentro da gestão patrimonial. Isso vai compor qualquer variação nesses inventários, né? Ou uma informação na certidão que não é aquela que está tudo ok, que provavelmente pode ter alguma coisa, aí isso vai ter que ser destacado aí na avaliação da gestão patrimonial. E a outra informação é que vocês vão ter que manifestar lá, informando para o tribunal, que aquela negociação com o Estado de Minas Gerais, da Lei 23.422, que foi, da cessão de direitos, daqueles valores que o Estado não repassou para os municípios, 23.422 de 2019, se o município optou pela cessão de direito ou optou pela operação de crédito com garantia do Estado de Minas Gerais. Vocês vão ter que fazer essa informação para a gente, e adicioná-la lá no relatório de controle interno. Aí vem aquilo que nós já falamos bastante aqui, de eficiência e eficácia, Uma coisa que eu quero ressaltar com vocês aí, que nessa avaliação da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, a gente continua recebendo, que foi mencionado aqui inclusive, divergências, apuradas entre as informações no relatório de controle interno e as demonstrações financeiras. Aí eu tive conversando com um controlador, ele disse, não, eu entrego primeiro. Eu entrego para o contador, mas se ele altera, aí ele alterou. Eu falo, não, mas você tem que olhar. Vocês têm que olhar o relatório, se ele está de acordo com o que vocês fizeram e que vocês apuraram lá.
não é? Divergência vai manifestar, vai demonstrar que não houve cuidado na elaboração do relatório. Ok? O tempo acabou, né? Aí, uma coisa que eu quero só destacar aqui, que é, aqui no departamento de pessoal, vocês têm, na área de pessoal, na apuração, não é? Você já tem esse procedimento, que é essa ferramenta do tribunal como é que chama? KPMG, que vocês podem manifestar aí, né, na apuração do limite, observar as regularizações, né, após exceder o limite, e o resto eu não vou falar, esse aqui eu acho que eu tenho que falar. O Fundeb, ou seja, os gastos com a saúde e com a educação provavelmente vão ser alterados, não os percentuais mínimos. Mas existe uma tendência hoje, pelo menos é o que tem sido conversado, que vai unificar as duas, vai ser as duas 40%. Então, se eu precisar de gastar mais com a saúde, eu vou tirar da educação. Se eu precisar de gastar mais com a educação, eu vou tirar da saúde. Mas eu vou gastar 40%, no mínimo, das duas juntas, agregadas. É mais um motivo que eu coloco para vocês, que a gente tem que passar a avaliar bem esses programas da educação e da saúde. Para a gente poder saber exatamente qual que é a margem que nós vamos poder ter, né, de manobra na hora de unificar esses gastos, que é uma tendência que vai acontecer. No final de 2020 acaba o Fundeb. Então nós vamos ter uma legislação que vai ou prorrogar da forma que está ou vai fazer alteração. Parece que vai ter uma alteração. Ok? O restante aqui trata de relação do executivo com fundo de previdência, né? Que vocês já estão acostumados a realizar e a informar aí. Que é uma informação também muito importante, que vocês devem observar com cuidado. Ok? Eu agradeço a oportunidade, agradeço a todos pelo apoio aqui da organização, não é? E estou à disposição de vocês aqui após a apresentação. Ok? Boa tarde.